Olá, pessoal! Hoje é o dia do meu Journal Club e a gente vai falar sobre o Guia da AME, desenvolvendo habilidades de pesquisa em estudantes de medicina. Então, primeiro é importante que nós entendamos qual é o objetivo desse guia, e o objetivo é identificar as habilidades e os atributos que os estudantes de medicina necessitam para compreender e ou participar da pesquisa, e o papel que essas habilidades de pesquisa desempenham no currículo. O guia ele foi dividido em 3 tópicos. Primeiro, ele vai definir as habilidades de pesquisa e atributos vitais para a pesquisa e por que isso pode ser importante para os futuros médicos, mesmo que eles escolham a prática clínica. Uma revisão de métodos para desenvolver habilidades de pesquisa e atributos relacionados à pesquisa em estudantes de graduação em medicina e saúde, bem como maneiras potenciais de avaliar essas habilidades e atributos. E, por último, potenciar as barreiras à formação relacionada à pesquisa em um currículo extenso. Aqui nós podemos observar um resumo da primeira parte do artigo, onde ele vai falar sobre as habilidades e atributos e como que a gente pode desenvolvê-las, tanto no nível do currículo, quanto com atividades extracurriculares. Então, primeiro, quais são essas habilidades e atributos? Ele fala sobre mente inquisidora, indagadora, curiosidade, e ele explica que isso é importante tanto para um futuro pesquisador, mas também para um futuro médico que decida trabalhar com a clínica, porque no contexto profissional ele vai precisar ser indagador para ter uma formação continuada, para ter um desenvolvimento profissional contínuo. E como pesquisador, óbvio, se ele não tiver essa mente inquisidora, ele não vai formular boas hipóteses e aí não vai conseguir fazer pesquisas significativas. O conhecimento básico é fundamental, tanto para o médico, porque ele vai conseguir desenvolver estratégias de tratamento dos seus pacientes adequadas, mas também para o pesquisador, porque ele vai criar perguntas relevantes. A avaliação crítica é fundamental para o médico, já que ele vai ter que analisar os exames, né, para conseguir fazer os resultados laboratoriais, para conseguir fazer um diagnóstico adequado para os seus pacientes, mas também vai ser muito importante para o pesquisador, porque ele precisa ser capaz de procurar bons estudos, avaliar, analisar, interpretar os resultados das pesquisas, né, os dados das publicações, ver se a publicação é relevante ou não. A compreensão da base de evidências para a prática profissional é fundamental, já que hoje a gente fala muito em medicina baseada em evidências, e é importante que o profissional ele seja capaz de reconhecer a relevância e a aplicabilidade da pesquisa publicada para a prática, e isso é fundamental tanto para o pesquisador como para o profissional. A compreensão da ética e da governança para ele saber quais são os limites que podem ser impostos aos outros, tanto a nível da clínica como a nível das pesquisas. A capacidade de trabalhar em equipe, já que na clínica ele vai trabalhar com equipes multiprofissionais e na pesquisa ele vai trabalhar em grupos de pesquisa. E também a capacidade de comunicação, já que tanto ele vai ter que lidar com seus colegas, como também ele vai ter que lidar com pacientes. Ele tem que ter a capacidade de dar aquela informação para o paciente numa linguagem que ele compreenda. Ele precisa conseguir se comunicar dentro dos grupos com seus interpares, né? Então, essas são as habilidades e atributos que são importantes que os estudantes desenvolvam ao longo do curso. E como eu falei, isso pode ser desenvolvido tanto a nível de currículo como com atividades extracurriculares. A nível de currículo, vai se adotar uma filosofia que integre o desenvolvimento de habilidades no planejamento curricular e nas atividades extracurriculares, isso é possível através da introdução de metodologias específicas, com tarefas, atividades extracurriculares, que têm o objetivo de desenvolver essas habilidades individuais e desenvolver os atributos em diferentes fases e tempos do currículo. Então, no nível do currículo, isso pode acontecer tanto em um currículo centrado no aluno, o desenvolvimento dessas habilidades e atributos, como em um currículo centrado no professor. O currículo centrado no aluno pode usar estratégias como aprendizado baseado em projetos, casos, questionários ou aprendizado baseado em problemas, que é o nosso exemplo, né?
Com essas estratégias, é possível desenvolver habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, trabalho em equipe. Por outro lado, no aprendizado centrado no professor, isso também é possível. Também é possível desenvolver essas habilidades através, por exemplo, de estudos de caso, que são conduzidos por especialistas e debatidos em grupo. E os estudos mostraram que, tanto na aprendizagem centrada no aluno, quanto na aprendizagem centrada no professor, a gente tem eficiência para a obtenção dessas habilidades e atributos. E os estudos mostram que não há diferença significativa se o estudo é centrado no aluno ou no professor. E isso é muito importante, porque eu sei que hoje em dia nós focamos no estudo centrado no aluno. Mas se só ele fosse o ideal, isso desvalorizaria todo o estudo anterior que era centrado no professor, né? A gente também tem o estudo com medicina baseada em evidências, que é muito importante, porque usa as melhores evidências atuais para a tomada de decisão sobre os cuidados individuais com os pacientes. E é muito importante que os alunos entendam os passos, as etapas para o uso da medicina baseada em evidências. E quais são essas etapas? Primeiro, tem que se formular uma questão clínica. E, com isso, vai se pesquisar as principais evidências, as mais modernas evidências. Mas, uma vez que essas evidências forem encontradas, a gente tem que ter uma análise crítica dessas evidências, para ver se elas realmente são possíveis de serem aplicadas, né? Para ver a aplicabilidade, para ver a utilidade dela na prática. Depois disso, essas evidências elas vão ser integradas na prática, mas uma vez que elas sejam integradas, aí tem que ter um monitoramento para ver a eficácia dessa nova evidência sendo aplicada, tá? E a gente também tem, por último, a ligação entre o ensino e a pesquisa. O guia mostra que se há uma ligação no dia a dia, mostrando que o ensino e pesquisa eles podem estar integrados, os alunos eles veem a pesquisa como algo natural, né? Tem que se mostrar ao aluno que tudo que a gente estuda hoje foi baseado em estudos anteriores. Então, se a gente mostra que o ensino ele é baseado na pesquisa, aí a gente consegue ver a integração dos dois. E aí isso vai fazer sentido para os alunos. Quando não for possível desenvolver essas habilidades dentro do currículo, há a possibilidade de desenvolver através de atividades extracurriculares, que vão ser opcionais. E elas podem ocorrer como, por exemplo, desenvolvimento de grupos de estudo, né? Utilização de casos, paciente, cenário, e aí não dentro do currículo, mas algo extracurricular que o aluno vai fazer se quiser, através de grupos de pesquisa, né, projetos de pesquisa, como um exemplo, a iniciação científica, né, tudo isso vai permitir que os alunos desenvolvam essas habilidades, né, fora do currículo. Uma vez que essas habilidades elas estejam sendo desenvolvidas, é muito importante que haja avaliação do desenvolvimento dessas habilidades. E, embora existam poucos estudos a respeito do desenvolvimento de habilidades de pesquisa em estudantes de medicina, os estudos que existem falam sobre o portfólio, que pode ser usado para registrar o desenvolvimento de habilidades e atributos de pesquisa, a avaliação somativa, que vai precisar conter questões de avaliação projetadas para testar habilidades de integração de dados e podem ser ligadas a um componente baseado no conhecimento que é formalmente ensinado dentro do currículo. As habilidades de pesquisa também podem ser examinadas na prática através de estações de estilo ONCE e também pode acontecer o desenvolvimento de uma ferramenta para a avaliação preliminar do uso da medicina baseada em evidências. Mas podem existir barreiras, né, para o desenvolvimento dessas habilidades e atributos de pesquisa. E o guia, ele citou algumas barreiras, como, por exemplo, encontrar dentro do currículo apertado tempo. E aí ele cita algumas estratégias de alguma faculdade, como, por exemplo, a Duke University School of Medicine, ela decidiu dedicar todo um ano, o terceiro ano dela é todo dedicado à investigação acadêmica. Já a Universidade de St. Andrews, na Escócia, ela
decidiu que os alunos eles vão precisar fazer uma dissertação de 10 semanas, que pode ser baseada na avaliação crítica de uma questão clínica ou um projeto de pesquisa primário. Por outro lado, outras universidades, elas usam um grau intercalado, que adiciona um ano adicional ao curso, mas oferece oportunidade de pesquisa para alguns alunos, se eles optarem, né, por fazer esse ano adicional. E se as instituições perceberem que não podem fornecer oportunidades dentro do currículo, é interessante que sejam desenvolvidas atividades extracurriculares, como eu falei anteriormente, né? Também é importante falar sobre oportunidade e recursos que muitas vezes são limitados. E aí ele fala aqui, embora exista o fomento externo, né, através dos órgãos de fomento, é importante que a universidade ela também tenha uma certa renda direcionada para a pesquisa, porque isso vai estimular a pesquisa mesmo que não haja utilização de órgãos de fomento. Também é falado no guia que a avaliação dos alunos quanto às habilidades de pesquisa tem que acontecer dentro das avaliações normais dos alunos, porque senão os alunos eles priorizam as avaliações do conteúdo regular dele e eles vão negligenciar o desenvolvimento das habilidades de pesquisa, porque o currículo é apertado, os alunos têm pouco tempo para estudar. Se eles tiverem que escolher entre fazer pesquisa ou estudar para as provas tradicionais, eles vão estudar para a prova tradicional. É por isso que a avaliação das habilidades tem que estar dentro dessa avaliação tradicional. E ele também fala sobre o desenvolvimento de equipes de pesquisa acadêmica. Ele diz que muitas vezes os professores eles têm que escolher, ou eles são pesquisadores, ou eles são professores. E os pesquisadores eles acabam sendo estimulados a fazer pesquisa porque eles precisam produzir academicamente, e quanto mais eles produzem, melhora o salário deles. Uma realidade que no artigo fala do Reino Unido, mas é completamente aplicável para o Brasil, principalmente quando a gente fala em universidades públicas. Os professores eles são avaliados de acordo com a produção. Então, o professor, se ele tem que escolher entre produzir e dar aula, né, ou então entre produzir e ajudar aquele aluno no desenvolvimento de um trabalho onde ele vai ter que estar instruindo o aluno, o professor escolhe produzir e acaba que não há o estímulo para que os alunos façam pesquisa, e sim para que os professores façam pesquisas independente dos alunos. Ele também fala sobre o fato de que muitos pesquisadores eles acabam ficando inacessíveis aos alunos, porque eles estão envolvidos com a pesquisa deles e eles acabam não tendo uma linguagem que os alunos compreendam. E muitas vezes também eles estão tão envolvidos na pesquisa e eles são tão... eles já cresceram tanto que eles acabam negligenciando o ensino para os alunos e aí os alunos acabam não desenvolvendo essas habilidades. E, inclusive, ele fala que algumas faculdades têm distúrbios dentro delas, no sentido de que muitos alunos saem da faculdade sem ter entendido a importância da pesquisa, né? E ele também fala dos estudantes, que os estudantes, se eles não forem estimulados a entender a relevância de aprender a pesquisar para o futuro profissional deles, mesmo que eles não escolham a pesquisa, eles não vão se interessar por pesquisa. Porque se você não mostra para o aluno que, olha, é importante que você entenda a pesquisa, porque você pode, por exemplo, na sua prática clínica, utilizar a medicina baseada em evidências, mas se o aluno pensa que não tem nenhuma relevância aprender a pesquisar, ele não vai se interessar em pesquisar. Ele vai focar na prática profissional e vai negligenciar a pesquisa. Então, é muito importante que os alunos sejam estimulados. E como é que esse estímulo pode acontecer? Ele fala que esse estímulo pode acontecer, por exemplo, através da introdução de artigos, análise de dados, a própria medicina baseada em evidências no dia a dia da sala de aula. Isso vai estimular os alunos. E, por último, ele fala da política nacional. Ele fala que é importante que haja política nacional de fomento à pesquisa, mas que, se não houver, a universidade ela tem que ter a capacidade de desenvolver a pesquisa dentro dela, né? Então, observe que, embora o artigo cite as barreiras, ele também dá estratégias de como superá-las. Encontrar um currículo, tempo é um currículo ocupado, se não conseguiu integrar o currículo, faz atividade extracurricular. Mas o interessante é que
a pesquisa esteja no dia a dia do aluno. E aí ela vai estar integrada ao currículo. A oportunidade de recursos limitados, se a pesquisa está dentro da estratégia do currículo, a oportunidade, os recursos, eles vão ser utilizados porque eles vão ser já os do dia a dia da docência. A avaliação, se a gente alia a avaliação das habilidades de pesquisa dentro da avaliação tradicional, isso vai acontecer também de uma maneira que os alunos eles vão priorizar o desenvolvimento dessas habilidades. Se a equipe ela é motivada a fazer pesquisa, mas não apenas sem os alunos, mas integrar os alunos à pesquisa, eles também vão conseguir estimular o desenvolvimento dessas habilidades. As faculdades elas têm que sanar os distúrbios com relação ao distanciamento dos alunos com a pesquisa. Os estudantes eles têm que ser instruídos, eles têm que ser tem que mostrar para os estudantes o quanto é relevante. E aí tem uma parte que ele até fala que é bem interessante, que ele fala que se as pesquisas desenvolvidas dentro da faculdade forem apresentadas aos alunos, né, os alunos vão saber o que está acontecendo na faculdade. Porque muitas vezes o aluno sai da faculdade sem saber as pesquisas que foram desenvolvidas na faculdade dele, né, no curso dele. E por último ele fala da política nacional. Se não houver, a faculdade ela tem que pensar em estratégias, né? E eu vou concluir com essa citação do Conselho de Pesquisa Médica do Reino Unido, que diz que, no geral, uma marca de profissionalismo para o futuro será a conscientização da pesquisa em benefício dos pacientes. Alguns profissionais médicos participarão ativamente da pesquisa, mas todos devem procurar incentivá-la e, quando apropriado, envolver ativamente seus pacientes na agenda da pesquisa médica e implementar os resultados dessa pesquisa em sua prática profissional. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, porque das outras vezes ele ficou enorme. Espero que dessa vez tenha sido conciso. Beijo, tchau!